Lucas capítulo 4, versículo 31 até o versículo 37. Você achou aí? Lucas capítulo 4, a partir do verso 31, a palavra de Deus diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa. Segunda vez no dia que nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. E esse é o momento em que nós queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Pai Santo, que a Tua palavra chegue a cada um de nós, que barreiras sejam rompidas, que o Senhor repreenda toda distração, para que possamos dar ouvidos à voz do Senhor e ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E para isso também quero ser um instrumento Teu. Entrego mais uma vez minha vida em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a Tua palavra, de modo que ela nos abençoe esta noite mais uma vez. É o que eu te peço, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto mostra um momento em que Jesus, entre tantos momentos, que a Bíblia narra, ele enfrenta o mal, ele está diante de um homem endemoniado e ele está enfrentando esse demônio. E isso acontece várias vezes nas Sagradas Escrituras, E durante, então, o ministério de Jesus era muito comum esse confronto direto com as trevas, com as forças do mal. E a Bíblia vai dizer para nós, lá na primeira epístola de João, eu quero ler rapidamente com você, na primeira de João, no capítulo 3, no versículo 8, que Jesus veio exatamente para isso, entre outras coisas. Diz assim a palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora olha o que diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então veja, Jesus veio para isso mesmo, para destruir as obras malignas. E o diabo tem se manifestado tanto fisicamente na vida de algumas pessoas, como era também naquele tempo, mas especialmente também através do pecado. Como a própria palavra de Deus diz, a que pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o diabo é aquele que vive pecando desde o princípio. Então, pelo pecado que entrou no mundo, o diabo fez isso, ele instigou o homem a cometer o pecado. Então foi através dele que veio o pecado, do seu estímulo, o pecado entrou no mundo, e a salvação veio através de Jesus, como a Bíblia diz. Ele veio exatamente para isso, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para trazer essa aniquilação das obras malignas, inclusive trazendo a salvação para aquele que está perdido, para aquele que estava morto nos seus delitos e pecados. E aí, no texto inicial que nós lemos aqui, nós vemos uma parte da autoridade que Jesus possuía sobre o mal. E a palavra de Deus diz que ele deixou esta autoridade para quem, irmãos? Para a igreja, para nós.
A Bíblia diz claramente que Ele nos deu autoridade. A mesma autoridade que estava sobre Jesus, ela foi confiada à igreja. Tem alguma igreja aqui, irmãos? Somos nós, não é? Nós somos a igreja do Senhor. Então, essa autoridade que Jesus tinha sobre o mal, ela nos foi dada. E vejam, no texto que a gente leu, por 2 vezes a palavra fala de autoridade. Diz que Jesus falava com autoridade, pregava com autoridade e também expulsava o demônio apenas pela sua palavra, que era uma palavra de autoridade. E veja o que a Bíblia diz agora em Lucas 10, 19, um pouquinho adiante do texto inicial. Lucas capítulo 10, versículo número 19, diz assim: eis aí vos dei autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus dizendo que deu aos seus discípulos poder e autoridade. Vamos ler agora também em Marcos capítulo 16, texto também muito conhecido e citado, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Está escrito assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a palavra de Deus diz que Jesus mesmo nos deu esta autoridade. Temos autoridade? Pelo menos na palavra está escrito, né? Na letra está aqui dito. Nós possuímos, isso nos foi dado, isso foi entregue a nós, sim, de fato foi. Agora, a pergunta que eu preciso refletir com você: como a igreja exerce esta autoridade, ou como ela tem exercido esta autoridade, ou como ela deveria exercer esta autoridade, porque muitas vezes isso não acontece. Eu tenho autoridade, você tem autoridade, ela foi dada, Jesus nos deixou. Agora a pergunta é: nós nos utilizamos dela? Nós a colocamos em prática? E aí que está a reflexão que eu quero fazer com você. E como é que devo fazer isso? De que forma eu posso exercer esta autoridade que me foi dada por Jesus? E a forma mais simples, resumindo apenas numa frase: imitando Jesus. A única maneira de exercer a autoridade que Ele me deu é me tornar cada vez mais parecido com Ele. Imitando Jesus, eu consigo exercer esta autoridade. Então, como Ele fez, nós devemos e podemos fazer também. E eu quero então ver contigo, na palavra de Deus, o exemplo que Jesus nos deixou para que a gente faça exatamente como Ele fazia. E aqui no texto inicial, voltando lá ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, aonde começamos a leitura dessa palavra, a Bíblia diz assim, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, no versículo número 32, diz assim: e muitos se maravilharam da sua doutrina, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era como? Com autoridade. Primeira coisa que eu preciso imitar em Jesus: a minha palavra, a sua palavra, ela deve ser exercida com autoridade. E o que dá autoridade à nossa palavra? Aí eu preciso olhar para mim mesmo, cada um deve olhar para si próprio e pesquisar intimamente como está o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com as palavras que proferimos. Como andam as nossas palavras? Elas têm autoridade? Outra coisa, aquilo que eu digo, eu faço. Dizer é uma coisa, fazer é outra, não é? Então, a autoridade que eu tenho na palavra, ela vem quando essa autoridade está baseada na verdade, quando a minha palavra é verdadeira, quando a minha palavra é autêntica, quando eu faço exatamente aquilo que eu digo para os outros também fazerem. Então, é isto que traz autoridade, e nós encontramos isso em Jesus. E por isso as pessoas, quando ouviam Jesus, ficavam maravilhadas.
impressionadas, dizendo: olha, que autoridade! Chegam a compará-lo com os escribas e fariseus. Há um outro texto na Bíblia que isso é dito. Ele não é como os escribas, ele não é como os fariseus, ele prega com autoridade. Porque o que ele tinha que aqueles não tinham? Ele exercia a autoridade porque ele cumpria aquilo que ele mesmo falava. Fariseus, o próprio Senhor Jesus disse: vocês atam fardos pesados sobre as pessoas, mas vocês mesmos não querem tocar neles nem com um dedo. Então, o que diz essa passagem é que os fariseus não faziam aquilo que eles pregavam. Então, é aí que está o princípio da autoridade. A palavra que Jesus pregava era o Evangelho, eram as boas novas. Não é como nós dissemos aqui na quinta-feira, é o Evangelho verdadeiro. Essa é a palavra que Jesus pregava, não era historinha, não era fábula, não era filosofia, era o Evangelho verdadeiro, a palavra da verdade, a boa nova, é essa palavra pregada por ele. E as palavras eram fiéis e verdadeiras. Então, se eu quero ter autoridade, já tenho, porque Jesus me deu. Agora, para exercer, eu preciso imitá-lo. As minhas palavras, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Eu tenho que ter autoridade naquilo que eu digo. Veja em Apocalipse capítulo 21. Veja como a palavra de Deus fala a respeito das palavras de Jesus. Apocalipse 21, versículo 5. Diz assim: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Primeira coisa para nossa reflexão: nossas palavras são fiéis e verdadeiras. Resumindo aqui, a gente fala a verdade? Você tem o costume de falar a verdade, meu irmão? Olha que coisa, né? Há muita gente que se acostumou a mentir. Tem gente que mente tanto que nem percebe que está mentindo. Você já conheceu gente assim? Não olha para o lado agora, né? Porque é uma indireta para alguém. Então, é bom não olhar para ninguém. Mas pensa só, você já deve ter conhecido pessoas que mentem descaradamente, mentem sem se importar, não é? Mentem como algo normal da vida, como algo que faz parte. Mas as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Fiéis significam que elas são confiáveis. Veja como é importante, para que a tua palavra tenha autoridade, ela só precisa ser dita uma vez. E não foi isso que Jesus ensinou? Ele não disse assim: olha, vocês não precisam jurar. Vocês não precisam jurar. É sim, sim, não, não. Passou disso, já vem do maligno, já tem um braço maligno aí. Porque eu preciso jurar para atestar, para confirmar. Não, se eu tenho a fama, a boa fama, de que a minha palavra é confiável, de que eu não minto, quando eu falo, as pessoas acreditam. Levam, ou seja, dão fé àquilo que você está dizendo. Então a palavra de autoridade jamais estará na boca de um mentiroso. Aí é porque eu falo para a gente prestar atenção. Deus me deu autoridade, mas para eu exercer essa autoridade, a minha palavra tem que ser fiel. A minha palavra precisa ser verdadeira. A palavra precisa ser coerente. Então, a mentira não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode se acostumar com ela como se ela fosse um recurso aceitável. Não, não é. É melhor falar a verdade com o custo que a verdade tem, não é? Porque a verdade às vezes desagrada, mas é melhor falar a verdade. Porque aí a tua palavra é confiável. Você já se relacionou com alguém que tudo que a pessoa diz para você, você diz: ah, tá bom, tá legal. Mas você não acredita em nada que ela disse? Isso é bom, irmãos? Fala sério. Isso é legal? Imagina para um cristão, isso é legal? Alguém, você falar com alguém, a pessoa: ah, tá bom. Depois vai conferir tudo, porque não confia em nada que você disse. E vai depois ver direitinho se aquilo é verdade, porque ela não tem a menor expectativa de que agora você esteja falando a verdade. Veja que coisa ruim, que má fama, não é? A má fama de um mentiroso é terrível, mas a autoridade só será exercida por quem é da verdade. Jesus não falava mentira, por isso a sua palavra tinha autoridade, e ele deu para a gente essa autoridade. E agora eu preciso exercer, mas eu não posso mentir. A palavra que eu tenho que falar
é como a palavra que Jesus falava. Veja em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63, vê como a palavra se refere àquilo que Jesus dizia. João 6, 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então aquilo que Jesus falava era Espírito, era vida. E aí as pessoas percebiam a diferença. E diziam, olha, isso não é como aqueles professores fariseus, como os professores escribas, ele fala diferente. A maneira dele falar é confiável, é espírito, é vida. Assim estavam impregnadas as palavras de Jesus. Aí para a gente fica a lição. Eu disse aqui, o que eu faço para exercer autoridade? Imito a quem? A Jesus. Então eu também tenho que perceber se as minhas palavras têm vida. E a Bíblia diz que na palavra há poder de vida e de morte. Há palavras que trazem vida e há palavras que trazem morte. Então eu preciso também perceber se as minhas palavras são espírito e são vida. E outra coisa que a gente aprende com Jesus nesse aspecto, a presença de Jesus, ela expõe o mal. Voltando lá àquele texto original que nós lemos, no versículo 33 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o que diz o texto. No verso 32, diz que se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aonde Jesus está? Ele está numa sinagoga. Vamos fazer uma comparação, é como se ele estivesse numa igreja. Ele está numa assembleia e ele está falando naquela igreja. Ele está falando naquela sinagoga, ele está pregando. E aí, no meio disso, um homem possesso de um espírito de demônio imundo dá um berro no meio da pregação, bradou em alta voz e começou a dizer: o que nós temos contigo? Você veio para acabar com a gente, você é o Santo de Deus. Foi isso que aconteceu. E aí eu pergunto, isso foi provocado por Jesus? Jesus falou assim: tem um demônio aqui agora, fale agora ou cale-se para sempre. Jesus disse isso. Se tem um demônio agora, abre a boca. Fala alguma coisa, diz quem... Não, Jesus não falou nada disso, Jesus não precisou nada disso. A própria presença dele ali foi tão inquietante para o demônio que ele não teve como se conter, ele se manifestou. E é interessante porque tudo que o demônio quer é não ser visto, irmãos. Você acha que o demônio quer ser visto? Só quando dão cartaz a ele, né? Porque aí ele faz uma propaganda, né? A pessoa, quando dá cartaz ao demônio, aí o demônio fica todo bobo, né? Porque ele é orgulhoso e tal, ele gosta de aparecer. Mas normalmente o demônio não quer que as pessoas saibam que ele está nela. O que o demônio menos quer que alguém descubra? Que ele está na vida daquela pessoa. Ele não quer que ela descubra isso. E ali o demônio se autoacusa, não é? Ele se manifesta naquele momento. Por quê? Porque a presença de Deus naquele lugar era tão grande que o mal então era exposto. Então, quanto maior a unção que estiver sobre nós, e nós falamos sobre unção hoje pela manhã, maior será o estrago que nós faremos no mundo das trevas. Unção traz estrago no meio das trevas, irmãos. Então, a unção de Deus sobre Jesus era tão grande que o demônio se manifesta ali. E ele logo se expõe, que era algo que ele não faria normalmente, a menos que provocado, mas isso aconteceu por causa da unção de Deus. Então, se você tem a unção do Senhor, você aí provoca algum tipo de estrago no meio das trevas, não é? E o mal, ele tem diversos tipos de manifestação. Vamos também entender esse conceito que é importante. Nós vimos aqui no texto uma manifestação real do mal. Um demônio possuía uma pessoa e ele estava ali oculto na vida daquela pessoa, mas presente.
fazendo, influenciando, mudando seu modo de agir, alterando suas escolhas. Ele estava ali operando, a pessoa estava possessa. Essa é uma das manifestações do mal. Agora, só existe esta manifestação do mal? Não, há muitas outras. Há muitas outras maneiras do mal se manifestar sobre a vida de uma pessoa ou através da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa está possessa, às vezes ela não está possessa, mas ela está influenciada pelo mal. Às vezes ela não está possessa, mas ela é um canal da manifestação do mal. É uma pessoa que traz o mal para onde ela anda, para onde ela entra, no ambiente em que ela chega, porque ela é um canal da manifestação do mal. Então há várias possibilidades da operação do mal, que não são apenas a possessão. Às vezes a pessoa é oprimida pelo mal. Ela não está possessa, mas o demônio está acima dela, está arrasando com a vida dela, está botando ela para baixo. É a opressão maligna. Veja, há uma gama de situações adversas, né, que a gente precisa também encarar. E nós vemos isso no ministério de Jesus, não é? Então a opressão é o início da manifestação do mal. A pessoa é oprimida e porque isso, o diabo vai sujeitá-la à sua vontade, né? Vai começar a controlar a sua vida até assumir o controle total da sua personalidade, que aí é a possessão demoníaca que nós estamos acostumados a perceber, não é? Então, o que o diabo deseja com tudo isso? De uma só palavra, ele deseja manter a escravidão. A palavra de Deus diz que aquele que peca é escravo do pecado. Assim éramos nós, escravos do pecado. Porém, Cristo nos libertou. E aí a palavra de Deus diz: a quem Cristo libertar, verdadeiramente será livre. Mas a palavra de Deus também adverte: não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Então nós fomos libertos desta escravidão. E o que o diabo deseja hoje? Escravizar novamente as pessoas de todas as maneiras possíveis. Na vida de um cristão, como já falei aqui diversas vezes, ele não pode mais possuir um cristão. Por quê? Porque um cristão é templo do Espírito Santo. Você que é cristão de verdade, não estou falando de frequentador de igreja, estou falando de cristão, é templo do Espírito Santo. Como você já viu, já ficou cansado de falar, você foi convertido, você se tornou habitação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, então ele habita em você. Você não pode mais ser possesso, mas você pode ser oprimido. Você pode ser encurralado, você pode ser sobrecarregado. Tudo isso ainda pode acontecer, e de uma forma ou de outra o que ele deseja também sobre a nossa vida é nos tirar a utilidade. Daí vem a tentação, como já pregamos aqui também. A tentação, ela não é pecado, mas ela vem para desqualificar. Quando o diabo tentou Jesus de verdade no deserto, o que ele queria? Desqualificá-lo como Salvador. E o que ele quer conosco é nos desqualificar como cristãos, quer oprimir a vida de muitos de nós, nos escravizar das mais diversas maneiras, como ele tem feito hoje na vida de muita gente. Você já viu pessoas escravizadas pelo mal? Pessoas viciadas em qualquer tipo de vício ou droga. O que elas são, irmãos? São pessoas escravizadas, porque elas não conseguem. Você conversa com elas, elas dizem: eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo deixar essa prática. Eu não consigo deixar de consumir isso. A pessoa está escravizada, porque ela é impedida por si própria de fazer. Ela pode até querer, como alguns dizem: eu quero, mas eu não consigo. Porque o escravo, ele não tem vontade própria, não é? Ele está atrelado àquele que o mantém acorrentado. É isso que o diabo tem feito. E ele engana as pessoas das mais diversas formas. Nós vimos hoje também a respeito de um texto em que o diabo usava uma menina para enganar com adivinhação. Está na Palavra da Manhã, escute depois pela internet. Trazendo então ali um engano através de uma adivinhação, querendo deturpar, querendo enredar. Quantas pessoas hoje são enganadas assim?
não é? Querendo ver o futuro, o que vai acontecer. São enganadas até dentro de igrejas, quando vão se consultar com profetas que nada mais são do que macumbeiros evangélicos, irmãos. Querendo ouvir um espírito de adivinhação para saber como vai ser o seu destino. Vai na cigana, manda ela ler a sua mão. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma num comportamento e no outro, mas por trás está o mesmo demônio, agindo para enganar, agindo para acorrentar a pessoa. E isso tudo ele faz das mais diversas maneiras, das mais diversas variações, desde as mais explícitas, como a possessão, que você vê muitas vezes em locais em que as pessoas são possessas, rolam pelo chão, fazem um monte de coisa, até num lugar mais leve, mais tranquilo, num meio de esoterismo, não é? Mostrando duendes, cultuando aromas e outras coisas mais. Também são variações do mesmo mal, que vem para a mesma maneira enganar as pessoas e mantê-las prisioneiras. Só que a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. Leia comigo Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18 vai falar sobre essas variações das manifestações do mal. E nelas estão incluídas aqui todas essas que nós vemos até os dias de hoje. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Aqueles povos já praticavam essas abominações há muito tempo. E Deus está dizendo ao povo dele, ó, quando vocês entrarem ali, não absorvam esses costumes, não imitem essas práticas. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Você pode ouvir o Senhor diretamente, não qualquer espírito adivinhador. Então, a Bíblia deixa claro qual é a manifestação do mal, de que forma ele se manifesta e a autoridade que Deus nos deu contra todas essas manifestações. Mas o que eu preciso buscar é imitar Jesus. Na palavra com autoridade, me apresentar com a unção que Deus colocou sobre a minha vida para enfrentar todas essas situações que tentam escravizar a vida das pessoas. E também o que eu quero acrescentar nesse aspecto é que para que a gente tenha esta autoridade, precisamos, repito mais uma vez, imitar Jesus. E um outro aspecto importante a ser observado, vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Primeiro não, vamos ler o verso 34. O verso 34 do texto de Lucas 4 que a gente leu. O demônio, quando se manifesta, diz assim, olha a primeira frase dele aqui: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O que nós temos contigo? O que há em comum entre nós? Tem nada em comum. E aí Jesus vai dizer isso lá em João 14:30. Vamos ler? Você já leu esse texto, eu já preguei aqui algumas vezes sobre ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 30. Diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E isso é verdade. Veja, o próprio demônio abre a boca e diz: nós não temos nada contigo. O que nós temos contigo? Não tem nada em comum. Não tem nada que a gente possa usar contra você. E aí, para que eu possa exercer a autoridade contra o mal, o mesmo princípio tem que se aplicar na nossa vida. O diabo não pode ter nada, irmãos, na nossa vida.
Não pode ter nada que ele venha a acusar, a usar contra a nossa vida. Não pode ter parte nenhuma naquilo que fazemos, no nosso procedimento. Queridos, não quer dizer com isso que nós tenhamos que ser perfeitos para enfrentar o mal, porque senão todos nós estaríamos perdidos. A própria Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos. E ele os acusa quanto? Dia e noite, diz a Bíblia. Então, há um acusador. Com razão, sem razão, ele vai estar sempre acusando a gente. Na maioria das vezes com razão, porque a gente errou mesmo. A maioria das vezes ele vai usar algum erro que a gente comete. Alguém não errou hoje? Levante a mão, por favor. Ninguém? Ó, vocês estão mal, hein? Tem ninguém aqui que não errou hoje? Aí. Então esse erro que você cometeu hoje, o diabo já foi lá acusar você. Foi também acusar a mim, com os erros que cometi nesse dia. Então, se fosse assim, ninguém poderia enfrentá-lo. Mas ele não pode ter algo em nós. Contra nós até ele tem, mas em nós, na nossa vida, no nosso procedimento, na nossa maneira de ser, não. Nós somos de Cristo. E aí vamos contra ele no poder de Cristo, não no nosso poder. Se fosse no nosso poder, estaríamos sempre perdidos. Mas há que se cuidar em relação a isso. De mesma forma que Jesus disse ao diabo, ele nada tem em mim. Eu tenho que lutar para que ele não tenha nada em mim. Para que não fique nenhum resquício das suas obras na minha vida. E muitos de nós já tivemos envolvimento com isso, não, irmãos? Mas ele não pode ter mais nada em nós, porque senão, como vamos exercer essa autoridade que a Bíblia diz que nós podemos exercer, porque nos foi dada? Outra coisa importante, voltando ao texto em Lucas 4, no final do versículo 34, ele começa dizendo que temos nós contigo, vieste para perder-nos, aí ele diz, bem sei quem és, o Santo de Deus. E aqui é importante também a gente observar essa frase, né? Aprender com a frase do diabo. Que engraçado isso, né, irmãos? Mas está na Bíblia, por quê? Porque a gente pode tirar lição dela. E o que o diabo está dizendo para Jesus? Ele está aqui afirmando, olha só, bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, será que quando o diabo olhar para qualquer um de nós, ele dirá a mesma coisa? Eu te conheço, você é o Santo de Deus. Ou ele vai dizer, eu te conheço, você é o safado enrustido. Hein, irmão? E agora? Olha o problema. Como é que ele conhece? Ele conhece? Conhece. Ele é onipresente? Não, ele não é onipresente, mas ele tem informante. O diabo tem a internet do diabo, sabia disso? É a diabo satélite, né? Ele tem a internet dele. Tem um monte de demônio com ele. Então ele conhece a gente. E aí para Jesus ele diz, eu te conheço. Tu és o Santo de Deus. E aí o que ele diz para a gente? É isso que importa agora, para a gente poder exercer a autoridade. Será que ele também vai dizer, eu te conheço, você é um santo do Senhor. Eu te conheço, eu sei que você não é perfeito, mas eu sei que você tem algo com Deus e eu não posso tocar na sua vida. Porque aquilo que é consagrado ao Senhor, o maligno não pode tocar, irmão. Então ele vai dizer, eu te conheço, mas você é o santo de Deus. Santo quer dizer separado. Eu te conheço, você era meu, mas agora você está do lado de cá, você foi separado para Deus. Eu conheço que você é o Santo de Deus, e isso é muito importante, ser conhecido pelo mal, ser reconhecido pelo mal como alguém de Deus. Pense nisso. O que o diabo pensa quando ele olha para a gente? E não vem com essa que ele não olha, não, que ele olha. A Bíblia diz, ele anda em derredor, não é isso que a palavra de Deus diz? Ele anda em derredor, então ele está observando, está rodeando. E o que ele vê? Ele vê um santo de Deus. Pense nisso. Veja só um exemplo ao contrário disso. Em Atos 19. Atos 19, versículo 15. Olha só o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 19, no verso 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E aí meteu o cacete naqueles caras. Você lembra disso? O texto aqui, alguns homens saíram por aí expulsando demônio. E aí dizia assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega,
eu te repreendo. Aí o diabo caiu na gargalhada. É mesmo, você me repreende? Eu conheço Jesus, eu sei que ele é o Santo de Deus. Eu conheço Paulo, eu sei que ele é o Santo de Deus, mas vocês para mim não são nada. E aí a Bíblia vai dizer aqui, você continua lendo o texto, que o diabo o endemoniado deu uma coça neles, eles tiveram que voltar para casa pelados, irmãos, porque o demônio rasgou as roupas dele todinhas. Olha que vergonha. Por expulsar o demônio, acabaram sendo expulsos por ele. Olha que voltou, né? O feitiço contra o feiticeiro. Você vai expulsar o demônio que te expulsa. E o que o demônio disse? Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. E aí a gente pode dizer, eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço você. Você é santo, você eu temo, você eu respeito. Mas vocês, tem nada com vocês não. E foi lá e deu uma sova neles. Veja a importância do mal saber quem somos. Do mal reconhecer a nossa identidade em Cristo. E essa identidade em Cristo não é conferida por uma igreja, por ninguém. Isso é algo entre você e Deus. Ele te deu essa autoridade. E é Ele que vai fazer você exercê-la. E aí é a parte do seu relacionamento com Deus. Quem você é, só Deus pode saber. E aí quando Deus sabe, o diabo acaba sabendo também. E ele percebe quem somos. E aí certamente ele vai confessar quem somos. É o Santo de Deus. É alguém em quem eu não posso tocar. É alguém em quem eu não tenho poder para enfrentar. Isso é que é importante para a gente exercer a autoridade, e é isso que está faltando a muitos que receberam a autoridade, mas não conseguem exercê-la exatamente por causa disso. Voltando ao texto em Lucas 4, no versículo 35 está escrito: Mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Aqui então Jesus mostra para mim e para você como exercer a autoridade que ele possuía e que ele compartilhou conosco. Ele manifesta a sua autoridade nos ensinando como fazer. E o que ele fez com aquele homem endemoniado? Ele disse a ele algumas palavras. Na verdade, duas palavras, duas ações. Cala-te e sai. Cala a boca e vai embora. Foi só isso que Jesus falou com aquele homem. Veja agora o Evangelho segundo Marcos. Segundo Marcos, capítulo número 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 1, versículo número 34. Está escrito assim: E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Como esse próprio demônio disse: Eu sei quem você é, tu és o Santo de Deus. Jesus expulsava os demônios e não permitia que eles falassem. Há algumas razões para isso. Uma delas, o que diz o próprio texto, eles de alguma forma queriam revelar antecipadamente quem era de fato Jesus, e também porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus afirma, que o diabo é um mentiroso, é o pai da mentira, e quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então, primeira coisa que temos que aprender, ao expulsar um demônio, não permita que o demônio fale. Ele não tem nada para falar. Veja que de manhã vimos no texto que aquela mulher, possessa, como diz a Bíblia, de um espírito adivinhador, ela ia atrás de Paulo e Silas e dizia a verdade. E dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e estão expondo a salvação. É verdade. Mas o diabo, até quando fala a verdade, ele tem segundas intenções. Então a ordem de Jesus é: não permita que o diabo fale. Não permita que ele profira nenhuma palavra. Não permita que ele tenha nenhum tipo de oportunidade
A igreja gosta de dar oportunidade, né? Mas não pode dar para o diabo. Para o diabo não pode dar oportunidade de falar. E aí a gente vê hoje os pastores entrevistando o diabo. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Quando há uma ordem explícita na Bíblia para que isso não seja feito. Qual a vantagem de entrevistar o diabo? Primeiro, o diabo não é bobo. Ele é mau, ele é destruidor, ele é terrível, mas bobo ele não é. Otário ele não é. E as pessoas tentam fazer com que os outros acreditem que ele é otário. Ele revela, porque ele está sob a ordem, tudo que ele está fazendo, o que ele quer fazer, quais são os seus planos. Eu não preciso saber quais são os planos do diabo, porque eu já sei. Irmão, quais são os planos do diabo? Roubar, matar, destruir. Tem algum mais? Está tudo inserido nisso e gira em torno disso. Eu não preciso saber o que eu já sei, o que a Bíblia já diz. Então eu não preciso, não devo entrevistar nenhum demônio. Não devo permitir que ele fale, não devo permitir que ele ganhe protagonismo, que ele possa ganhar evidência sobre o culto. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu gosto da igreja aqui porque eu já fui igreja que só se fala do diabo o tempo todo. A gente aqui até fala, estou falando hoje aqui do diabo, né, na pregação, mas é para expô-lo, não é para mostrar a autoridade que Deus nos deu, não para dar cartaz a ele, não para atribuir a ele a culpa de todas as coisas, ou para botar ele como bode expiatório, né? Tudo é o diabo, como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma sobre as escolhas que nós fazemos. Eu disse aqui no início da mensagem que o diabo atuou lá no Éden, mas quem escolheu foi Adão. Ele atuou, ele influenciou, mas quem cedeu foi o homem. Então o homem é culpado das escolhas que faz, mas o que Jesus está ensinando? Não converse com o demônio. Irmão, conversar com o demônio, há uma grande chance de você ser enganado. Não pense de você mesmo mais do que convém pensar. Não pense que você é imune. Conversar com o demônio é chance para você ser enganado. E ele sabe exatamente o que vai dizer para a pessoa, o que vai mostrar para a pessoa, o que vai envergonhar, o que vai tocar, o que vai mudar, o que vai mexer. Ele sabe muito bem o que vai fazer. Ontem eu vi um filme que está aí no Netflix, como é o nome? A Libertação. Já viram esse filme? E diz que é uma história real, baseada em fatos reais, né? De um demônio que estava numa casa com as crianças lá, possuindo e tal. Eu não vou contar o filme, né? Senão você vai dizer que é spoiler. Mas uma das coisas que o filme não é cristão, mas aborda, né? Passa levemente por isso aí, é que na hora de você expulsar o mal, e estava lá uma mulher querendo expulsar lá o demônio, ela diz assim para a outra, olha, não escute nada que ele disser. Não escute nada do que ele falar, porque ele vai tentar tocar em você, ele vai tentar mexer com as tuas emoções. Veja só, um filme do mundo, né, ensinando a gente o que a Bíblia diz. Não converse com o diabo, irmão. Não queira ouvir adivinhação. Não queira ouvir do futuro, mesmo achando que é alguém de Deus. Deus é que fala com você. É Ele que fala contigo, meu irmão. Então não dê ouvidos a Satanás. Se você não dá ouvido a Deus, vai dar ouvido ao diabo? Eu acho impressionante, tem gente que não dá ouvidos a Deus, mas quer dar ouvido a um adivinhador. A palavra diz claramente o que tem que fazer, mas ela quer ouvir, ela quer a confirmação de um demônio. Como é que pode isso? Porque a gente quer se cercar de palavras que agradem o nosso coração. E aí o diabo é especialista nisso. E o que ele puder fazer para te enganar, ele fará. E Jesus está aqui ensinando, não permita que demônios falem. Jesus só permitiu isso uma única vez. E eu quero te mostrar. Está em Lucas, capítulo 8, no versículo 30. Talvez seja daí que essas pessoas tiraram essa doutrina, né, de entrevistar demônio. Mas é mais uma vez uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Está no texto, na cura do endemoniado Gesareno, né, que está lá em Lucas, capítulo número 8, no versículo 30. A Bíblia diz, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Foi a única pergunta feita por Jesus
e a única, entre aspas, conversa que aconteceu em todo o seu ministério. E por quê? Porque ele queria dizer que a gente deve fazer isso? Não, porque ele queria mostrar para os discípulos que também é possível uma pessoa estar possuída por muito mais do que apenas um único demônio. Numa pessoa cabe uma legião de demônios. Jesus só deixou isso acontecer para mostrar que é possível que haja uma possessão múltipla sobre a vida de uma pessoa só. Veja só como a gente pode deturpar a palavra de Deus. E ali, voltando lá ao texto em Lucas capítulo 4, no versículo 35, veja como aconteceu. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Autoridade pura e simples. E é isso que a gente precisa aprender. Irmãos, Jesus ensinou, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, não é pela repetição das orações que elas vão fazer efeito. Jesus não ensinou isso. E a gente fica achando que são as palavras. Quanto mais eu falar, mais o demônio vai ficar com medo. Você vai acabar irritando mais o demônio. Irmão, tem irmão que chega para falar que eu não aguento ficar perto, de tanto que a pessoa fala. Não é? Você também tem essa sensação às vezes? Aí imagina o demônio deve ficar indignado, né? A pessoa não para de falar, ele até vai embora de repente, e não aguenta mais ouvir a pessoa. Mas Jesus não, Jesus foi simples: cala-te e sai. Não tem cena, não tem mise-en-scène, né? Não tem firula, não dá voltinha, não faz. Hoje em dia, irmãos, você anda vendo alguns vídeos no Instagram igual eu vejo? Hein? Fala aí, não? Graças a Deus, Deus tem poupado você, mas Ele não me poupa. Aparece lá no meu rolação lá, né? Só vídeo de pastor fazendo bobagem. Tem um cara que ele bota a mão e faz ha! Aí parece o Sérgio Malandro. Yeah! Eu não sei o que é isso. Mas o cara deu um rá, e aí o outro cai do lado, cai estribuchando, se tremendo. Falei, meu Deus do céu. Eu fico imaginando Jesus vendo isso, irmão. O que ele está achando dessa situação? Enquanto ele simplesmente, cala-te e sai. Não teve raio, não teve pulo, não teve rodar, e virar e mexer, não teve nada disso. Teve simplesmente uma ordem. Nada. Não tem encenação. Mas o homem é facilmente enganado. Por isso que o diabo engana a gente. Porque a gente quer ver. Se for cala e sai, não parece ter tanto poder isso, né? Mas se der um rá, aí, o cara é bom, né? Aí o pessoal que bota isso na internet ainda faz uma brincadeira, bota a música do He-Man no fundo, né? He-Man! Aí vai o cara. Olha só o ridículo que chegou o Evangelho, irmãos. O ridículo que nós chegamos. Só eu que vejo isso, irmão? Só ninguém viu, não? Meu Deus do céu, graças a Deus. Deus te poupou, né? Mas é isso que aparece. Por que isso? Porque as pessoas querem ver alguma coisa, querem ver um poder. E Jesus, eu acho que decepcionava muita gente, porque ele tranquilamente, silenciosamente, não precisa gritar com o demônio, sai! Agora a mania da igreja é gritar, né, irmão? Grita, porque quanto mais grita, mais é emocionante. Jesus diz, cala-te e sai. Jesus foi despertado numa tempestade, estava dormindo no barco, e os discípulos morrendo de medo, andando de um lado para o outro, desesperados. A Bíblia diz que ele levanta, olha para o vento, olha para o mar e diz, calma, vento, cala a boca, e volta. Tá bom. Não tem, não tem, pelos poderes de Grayskull, não tem nada disso. É simplesmente, cala, emudece, vai embora, some da minha frente, desaparece. Só isso, mais nada. Mas isso não dá ibope. Só que isso é o verdadeiro poder de Deus. Essa é a verdadeira autoridade que o Senhor nos deixou e pode ser exercida por cada um de nós se nós fizermos o que foi dito aqui, imitar Jesus. No verso 36 diz assim, todos ficaram grandemente admirados
e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Isso era diferente. E hoje em dia parece que isso também vai ser muito diferente se acontecer hoje na igreja. Se manifestar um demônio aqui e a gente disser assim, cala e sai, vai ficar tudo, porque não precisou gritar, não precisou espernear, não precisou invocar os poderes de não sei quem, nada foi feito. E isso impressionou as pessoas. Ficaram todas admiradas, porque reconheceram duas coisas: autoridade e poder. Poder e autoridade andam juntos. Para se exercer o poder, precisa ter autoridade. E Jesus tinha os dois e exerceu sem firula, sem palhaçada, simplesmente fez o que precisava fazer. E aí, queridos, como eu disse no início, nós recebemos essa autoridade. E agora a gente precisa viver nessa autoridade. E para isso, é só imitar Jesus. Cuida da tua palavra, cuida do teu caráter, cuida da verdade que você diz, preza pela tua palavra para que ela seja verdadeira, cumpra a palavra para que o diabo nada tenha em você, para que ele te reconheça como reconheceu Jesus e tenha e exerça essa autoridade, mas como todo aquele que tem autoridade, não abuse da autoridade. Sabe qual é o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Abuso de autoridade. Existe autoridade? Existe autoridade. Existe autoridade num ministro do STF? Existe. Ele foi investido desta autoridade, mas ele está abusando da sua autoridade. Então você recebeu de Deus uma autoridade. Não abuse da sua autoridade. Use-a contra o mal, não em benefício próprio. Use-a de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor falou ao nosso coração e agora, Pai, há um exercício para nós. Agora, meu Deus, há a necessidade de nós olharmos para nós mesmos, de nós repararmos em nós mesmos o quanto estamos parecidos com o Senhor, o quanto podemos exercer essa autoridade, o quanto a nossa palavra é sim, sim, não, não, é verdadeira, é uma só, o quanto há dignidade na nossa vida, Pai, para que sejamos reconhecidos, não pelas pessoas, mas especialmente pelo mal, que Ele reconheça, eu sei quem você é o Santo de Deus. Que assim aconteça, Pai, com cada um de nós. Que haja esse reconhecimento, até do mal, da posição que nós temos e da autoridade que o Senhor nos confiou. É o que eu te peço por mim e por cada irmão, orando juntos com eles pela igreja, em nome de Jesus.